Olá, minhas amigas, meus amigos. Fazemos votos que esteja tudo bem com vocês. Olha, em nossa crônica do dia, vamos falar sobre a retidão interior. A sociedade de hoje, cercada por informações, imagens e acontecimentos a todo instante, acostumou-se a viver no ritmo do imediato. Tudo parece chamar a atenção por pouco tempo, até ser trocado por novos fatos, urgências e interesses. Nesse movimento, sem pausa, o que é passageiro ganha peso demais, enquanto aquilo que realmente importa corre o risco de ser esquecido. Por isso, não surpreende que tantos entusiasmos surjam com força, mas raramente durem o bastante para se tornarem convicções firmes. É comum encontrar pessoas sinceras, tocadas por ideais nobres, decididas a conduzir a própria vida pelo que reconhecem como justo e digno. Com o tempo, porém, esse impulso inicial deixa de orientar a vida prática. As convicções continuam no campo das ideias, mas já não influenciam tanto as escolhas do dia a dia. Sem serem abandonados de forma consciente, os princípios antes aceitos vão cedendo lugar à pressa, às preocupações imediatas e às distrações que disputam a atenção. Assim, as verdades que antes orientavam a conduta passam a ocupar um espaço cada vez menor na consciência. Esse processo é sutil, porque a verdade continua sendo reconhecida e os princípios acolhidos não deixam de valer. O que muda é a forma como a pessoa se relaciona com eles. A verdade e os princípios permanecem na mente, mas já não movem a vontade com a mesma força e, por isso, deixam de orientar as ações. Superar essa situação exige mais do que querer agir corretamente ou se entusiasmar com uma nova descoberta. É preciso uma disposição interior capaz de manter vivos os valores escolhidos, sem deixá-los ser empurrados pelas urgências do dia a dia ou pelas pressões do ambiente. Dessa necessidade nasce a retidão interior, uma das expressões mais elevadas da disciplina da consciência. Com essa retidão, a mente mantém a clareza para discernir, a vontade permanece firme na escolha do bem e a conduta passa a refletir essa harmonia interna. A perseverança deixa de depender de um esforço cansativo para resistir às mudanças de humor ou às pressões externas. O bem passa a fazer parte do modo de compreender, julgar e agir. A fidelidade aos princípios deixa de ser algo ocasional e se torna um hábito estável. Assim, a pessoa alcança uma liberdade mais profunda, a de permanecer fiel à verdade, mesmo diante das mudanças do mundo ao redor. Nas grandes cidades, onde cada esquina oferece uma distração e cada notícia parece pedir uma reação imediata, e também nas pequenas cidades, alcançadas pelo mesmo fluxo de informações, a retidão interior mostra uma de suas funções mais valiosas para o amadurecimento espiritual. Ela ajuda a pessoa a observar, refletir e compreender os fatos da vida sem se deixar levar pela pressa, pela dispersão ou pelo encanto do momento. Ao distinguir o que tem valor duradouro do que é apenas passageiro, preserva-se a serenidade de quem sabe que nem tudo o que chama atenção merece ocupar a mente. Assim como o ourives separa com paciência o metal precioso das impurezas, o ser humano espiritualmente esclarecido aprende a filtrar, pela razão e pela prudência, as muitas impressões que recebe todos os dias. Nem toda ideia merece ser acolhida, nem toda emoção deve ser alimentada, nem toda narrativa precisa entrar no modo de pensar. Só aquilo que resiste ao exame da razão
está de acordo com os princípios elevados e contribui para o aperfeiçoamento pessoal, merece integrar de forma permanente a consciência. Basta observar a rapidez com que as redes sociais transformam fatos isolados em causas urgentes. Em poucas horas, multidões são levadas a se indignar, se entusiasmar ou condenar alguém sem tempo suficiente para conhecer a história completa. Dias depois, o assunto desaparece, substituído por outro, também intenso e breve. A retidão interior impede que a pessoa se torne refém desse ritmo. Antes de seguir a opinião geral, ela procura entender. Antes de compartilhar uma ideia, reflete. Antes de transformar uma impressão em certeza, dá à verdade o tempo necessário para se revelar. Como nos mostram os estudos do racionalismo cristão, essa firmeza não surge por acaso, nem se mantém apenas com entusiasmo. Ela nasce de um trabalho diário de educação da inteligência e fortalecimento da vontade. Leituras elevadas, reflexões sinceras, escolhas coerentes com a espiritualidade e cuidado constante com os pensamentos ajudam a consolidar a estabilidade interior e favorecem o crescimento pessoal. Por outro lado, o desânimo, as concessões contrárias à consciência, os descuidos repetidos e os hábitos que enfraquecem o julgamento desorganizam esta ordem interna. A retidão, portanto, não nasce de um impulso passageiro, mas da repetição constante de escolhas que moldam o caráter e dão sentido à vida. Sua importância vai muito além do aperfeiçoamento moral. A retidão interior se torna um verdadeiro guia para a existência. À medida que o esclarecimento espiritual se fortalece, os valores deixam de depender da empolgação inicial ou de momentos favoráveis e passam a fazer parte da maneira de ver, interpretar e viver a realidade. A verdade aceita, fixa-se na consciência e orienta não só as grandes decisões, mas também os pensamentos, sentimentos e atitudes mais simples do cotidiano. Com essa consolidação, acontece uma verdadeira transformação ética. A inteligência amplia sua visão da realidade, a vontade ganha força na escolha do bem e a vida encontra coerência entre pensar, sentir e agir. Essa mudança nasce de um despertar, a percepção de que a vida humana é muito mais ampla e profunda do que sugerem as aparências imediatas e os interesses passageiros. Em contraste com o materialismo, que muitas vezes cria uma visão ilusória da vida, a espiritualidade devolve ao ser humano uma perspectiva maior da existência, tornando-o livre, forte e capaz de orientar seus passos por princípios permanentes e elevados. Foi dessa compreensão que nasceram algumas das mais ricas renovações da humanidade. Toda mudança verdadeira começa dentro da consciência e depois espalha seus frutos pela família, pela cultura e pela sociedade. Cada pessoa que abraça essa visão passa a integrar uma vanguarda espiritual e moral, não para se colocar acima dos outros, mas por assumir a responsabilidade de viver por valores que não se desfazem com as modas, as pressões externas ou o encanto do momento. Amigos, desejamos sinceramente que esta crônica desperte reflexões profundas e inspire cada vez mais pessoas a buscar a própria transformação interior por meio do esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão. Afinal, poucas conquistas humanas se comparam à de devolver à mente a clareza,
à vontade, à firmeza e ao espírito a liberdade de viver em harmonia com a realidade.